Mais uma vez, boa tarde a todos. O nosso objetivo é seguir o nosso estudo sobre a relação jurídica, o conceito de direito. Nós já tivemos alguns desenvolvimentos na semana passada. Quem quiser consultar o material já disponível, esse está no canal do YouTube. Você consegue pesquisar escrevendo meu nome, Giovanni Schiavon. E lá está, então, gravado como conceito da relação jurídica, tá? Essa é, então, a segunda parte. Só resgatando um pouco, eu vou compartilhar a tela do... Eu vou compartilhar a tela do PowerPoint com vocês, que estão aqui pelo Zoom. O aplicativo Zoom, ele pode ser acessado pelo convite que foi pelo WhatsApp dos estudantes da UEL, tá? Quem ainda não faz parte, mas gostaria de fazer parte, manda mensagem aqui pelo WhatsApp que depois eu incluo. Para quem recebeu o texto encaminhado antes e teve, inclusive, a oportunidade de acompanhar conosco o nosso primeiro encontro, eu vou dividir essa nossa conversa em dois momentos. Um momento é o da discussão propriamente dita, né? Que a gente deve, primeiro, resgatar a conversa passada e, na sequência, nós vamos, depois de resgatar a conversa passada, nós vamos explicar algumas dúvidas que já vieram por e-mail. E depois que a gente superar essa etapa de dúvidas e a explicação, o segundo momento é a reflexão sobre as perguntas que foram pelo e-mail, tá? Então, essa é a divisão. A interação dos estudantes pode se dar aí pelas mensagens, aqui no Zoom, também por mensagem, a pessoa também pode abrir o áudio, perguntar, como vocês entenderem melhor. Não é uma palestra, é uma discussão que aproveita o fato de estarmos sem atividades presenciais na UEL. Aproveitando esse fato, nós estamos, então, usando as ferramentas virtuais. É isso que a gente está fazendo, tá? Então, tendo isso no nosso horizonte, vamos lembrar o que a gente já fez. Nós já discutimos, em momento anterior, que as normas jurídicas, a exemplo de tudo que é passível de estudo, qualquer situação que é passível de análise, e a norma jurídica é também passível de estudo e análise, isso é o que justifica a existência do curso de Direito. Então, sabendo isso, que tudo que é passível de estudo e análise, pelo menos, pode ser estudado por dois grandes caminhos. Um caminho dito descritivo, que é aquele que responde às perguntas o que e como, e existe um outro caminho que a gente chamou de normativo. Aí, a análise do normativo não é bem respondida nem pelo o que, nem como. Mas a pergunta mais própria é o porquê. Então, nós temos algo que é próprio ao elemento descritivo e temos algo que é próprio ao elemento normativo. Isso é de crucial importância para quem quer pensar a teoria do direito, tá? Não só a teoria do direito, mas a teoria do direito
se vale muito desse desenvolvimento. Então, no nosso primeiro encontro, nós dissemos: as normas são determinações de conduta que podem tanto ser apreendidas de modo descritivo. O que é aprender de modo descritivo? Então, um exemplo que a gente desenvolveu é que qualquer pessoa alfabetizada consegue ler lá no Código Penal, artigo 121, e identificar uma proibição ao homicídio. Qualquer pessoa consegue ler isso. Não precisa ter feito o curso de direito, basta saber ler, certo? Agora, existe uma outra pergunta. Qual o significado de que se proíba matar? Então, no desenvolvimento do nosso primeiro encontro, a gente disse: o significado pode ser: sabemos que é algo mal, por isso se proíbe. O significado pode ser: é contra a vontade de Deus, por isso se proíbe. E o significado ainda poderia ser dizermos: bom, no nosso grupo político, nós estabelecemos que não aceitamos esse tipo de comportamento. Vejam que são 3 maneiras diferentes de se explicar a mesma coisa. As 3 maneiras distintas de se explicar a mesma coisa identificam a mesma proibição. Ou seja, não há dúvida que matar seja proibida quando a gente lê o artigo 121 do Código Penal. A gente tem isso como certo. Porém, isso que é reconhecido e é certo pode ser explicado, pode ser entendido por distintos caminhos. Então, existe uma diferença entre identificar a norma e significar a norma. Para ilustrar, então, quem tem boa memória, viu na semana passada que a gente trouxe um julgamento que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, numa discussão tributária de impostos, perguntando se tomate era fruta ou legume. O efeito prático dessa discussão é: o fruto não tinha incidência de impostos. O outro, o legume, tinha incidência de impostos. O vendedor de tomate não queria pagar impostos. Ele encontrou no livro de biologia que tomate é fruta e enxergou, neste momento, a oportunidade de escapar da cobrança de impostos. Então, ele procurou o órgão da Fazenda, o órgão cobrador de impostos, e disse: não há imposto devido porque tomate é fruta, eu não vou pagar imposto. O órgão fazendário, entendendo que tomate é legume, aplicou o imposto a ser pago. Isso acabou chegando à Suprema Corte, e aí quem tem boa memória lembra que, para efeito da legislação americana, a Suprema Corte dos Estados Unidos disse: nós comemos tomate na salada e não na sobremesa. Fruta é aquilo que eu como na sobremesa. Aquilo que eu como na salada é legume, então paga imposto. Essa afirmação da Suprema Corte, o que ela indica? Ela exemplifica o que a gente acabou de dizer. Não havia dúvida que fruta tinha que pagar impostos, fruta não tinha que pagar impostos e legume tinha que pagar impostos. Quer dizer, descritivamente, nós identificamos qual é a norma. Mas qual o seu significado? Quer dizer, tomate é fruta ou legume? Se a gente insistisse na abordagem descritiva, os manuais de biologia explicam que tomate é fruta. Então, eu pego uma informação descritiva, manual de biologia, e outra informação descritiva, o que diz o Código Tributário. Junto as duas,
e tenho a resposta jurídica, qual seja: sabe-se que fruta não paga impostos, o manual de biologia diz que tomate é fruta, logo eu não tenho que pagar imposto porque eu vendo tomate e tomate é fruta. Percebe? Esse é um... Mas foi isso que disse a Suprema Corte? Não. A Suprema Corte disse: eu não aplico o direito para fazer valer dicionário ou manual de biologia. Eu aplico o direito para fazer valer a vontade social. Se as pessoas consomem tomate como legume, eu, então, Suprema Corte dos Estados Unidos, digo que é legume. Isso é a verdade do tomate ou é um significado atribuído por um órgão público? É uma pergunta. Veja, tomate é fruta ou legume? Então, no nosso encontro anterior, nós identificamos que a norma jurídica... o João Gabriel está escrevendo aqui, que é um significado atribuído, não é um significado descritivo. E é nesse ponto, então, que a gente chegou no momento atual, né? No nosso momento atual, nós estamos trabalhando a reflexão do significado da norma jurídica na nossa sociedade, especificamente o texto 2, que os estudantes estão refletindo. Ele tenta esclarecer, né, o objetivo dele é esclarecer o que é um caso jurídico, o que é uma relação jurídica, tendo de plano de fundo essa explicação da norma. Essa explicação que nós acabamos de fazer. Então, sob esse pano de fundo, a gente resgatou um autor chamado Max Weber. Max Weber, ele é importante para nós porque na formação do Estado de Direito alemão, isso no final do século XIX, início do século XX, essas considerações foram captadas por Weber. Weber foi um pouco mais longe, né? Se a Suprema Corte dos Estados Unidos diz que tomate é legume porque enxerga que as pessoas consomem tomate como legume, né? Se é isso que vale, o Weber identificou na sociedade alemã, lá de 1900, que ela organizava o seu trabalho de maneira capitalista. Esse capitalismo que nós conhecemos hoje, a Alemanha assume essa forma que nós conhecemos hoje na transição dos 1800 para os 1900. E o Weber tenta entender como o capitalismo aparece. E segundo a análise do Weber, isso veio do modelo de pensamento que o povo alemão compartilhava, que era o calvinismo, que é uma doutrina religiosa que, segundo Max Weber, favorecia a compreensão de que as pessoas precisavam trabalhar para que, por meio do trabalho, pudessem redimir um pecado original e atender a Deus. Quer dizer, olha que interessante, nós acabamos de visualizar um julgamento desenvolvido nos Estados Unidos. Julgamento esse que o tribunal americano relacionou o sentido do julgamento não a um elemento descritivo, o que diz o dicionário, o que diz o manual de biologia. Qual é o sentido do julgamento? Bom, nós acabamos de verificar que o sentido do julgamento foi a vontade social que esse tribunal captou. Ok? Agora, a gente está relacionando isso com um pensador. E esse pensador diz assim: o jeito de trabalhar alemão, o modo de organizar a produção, aquilo que a gente chama de capitalismo, ele existe do jeito que existe porque o povo alemão
tem um modelo mental segundo o qual ele precisa trabalhar. O trabalho é um bem em si, acumular riqueza é algo que agrada a Deus, então eu preciso viver desse jeito como um valor para mim, é algo valioso para mim. Não no sentido descritivo, mas na assunção de um modo de vida, certo? Então, qual é a importância desse pensamento do Weber para a nossa atividade de estudante de direito? Pensa aí. Qual é o significado desse tipo de pensamento? Para alguém que é estudante do curso de direito, qual a minha relação com os manuais? Eu devo, olha bem, eu devo estudar o manual no sentido de aprender suas lições de modo descritivo, ou eu devo, eu preciso, e além daquilo que é objetivamente registrado, e buscar um entendimento daquilo que eu estou estudando. E o que é entender? Né? O que a gente está chamando de entendimento? Fazendo valer as informações que a gente acabou de trazer, entendimento nada mais é do que relacionar aquilo que é identificado com um significado que pode até vir de qual é a sua confissão religiosa. Eu sei que no mundo de hoje não é na religião que a gente deposita a base de todo o sentido da nossa existência. O próprio significado de religião foi sendo trabalhado com o passar do tempo. Eu, por exemplo, sou católico, rezo todo dia, converso com Deus, mas qual é o sentido dessa minha inter-relação com Deus? Como que eu vivo a minha religiosidade? Não é de verdade no sentido de me sentir culpado ou mesmo de querer que Deus me perdoe. É no sentido, no meu caso pessoal, de compartilhar o meu dia a dia, de dividir o meu dia a dia, de não estar sozinho. Para mim, esse é o sentido. Para outros, o sentido será outro. Eu sei, existem pessoas que depositam em Deus toda a esperança de salvação, isso quer dizer, fica clamando por uma graça. Ok, são modelos mentais, são jeitos de se entender. O propósito do nosso estudo não é dizer como cada um deve pensar, mas, neste momento, o que a gente está fazendo é distinguindo o aspecto descritivo do aspecto normativo. E acho que temos bons exemplos disso. Para aqueles que enfrentaram o texto, no texto que a gente desenvolveu, nós temos lá uma pergunta que é a pergunta: o que deve ser mais importante na busca do sentido do direito? A organização, a ordem social ou a correspondência do direito aos interesses sociais? Então, o título estava assim: o direito entre segurança e legitimidade. Tá? Aqui no Facebook, o Felipe, veterano do curso de Direito, ele está lembrando que a gente já discutiu em sala de aula a mesma questão com outros exemplos, como, por exemplo, a questão, em anos anteriores, eu coloquei a pergunta se a norma que autoriza a concessão de benefício tributário para o deficiente físico, se isso deve ser interpretado de modo exato, literal,
de modo restrito, ou se tem abertura para a gente aplicar a mesma norma sob considerações do momento social. E aí a gente coloca exemplos que nos fazem questionar a mesma questão que eu acabo de mencionar. Então, repetindo a questão. O direito entre segurança e legitimidade, ok? O que é a segurança? Segurança, nós estamos relacionando com o aspecto descritivo. Direito existe para estabelecer ordem. E isso quer dizer o quê? Que uma vez identificada qual é a norma, nós temos um compromisso com a manutenção dessa ordem, dessa organização. Isso é uma atribuição do direito. Agora, existe um outro elemento que transparece no pensamento de Weber, transparece no julgamento dos Estados Unidos que a gente analisou. Né? Para aqueles que estão chegando agora, nós estamos numa atividade de estudo, aproveitando a suspensão das aulas presenciais. Ok? Então, veja bem, além do aspecto ordem, há também o aspecto de reconhecimento social. Então, nós temos, de um lado, aquilo que o meu amigo Gilvan Hansen identificou na obra do Habermas, que é a faticidade do direito, e, de outro lado, a sua legitimidade. E até isso vira o título de um livro deste autor, Jürgen Habermas, escreve assim, Jürgen Habermas, com H. Em português, o título do livro é Direito e Democracia entre facticidade e validade. A segurança, o elemento descritivo, e o elemento normativo. O autor em questão, o Habermas, ele não vai dar primazia nem à segurança nem à legitimidade. Ele afirma no seu escrito que nós temos que entender que os dois elementos são importantes e precisam haver a complementariedade da segurança jurídica e da legitimidade. Nenhum pode se sobrepor ao outro. Não podemos ter como mais importante a segurança, nem como mais importante a legitimidade. Nós temos que encontrar o equilíbrio. Ele é um filósofo. É mais fácil dizer do que fazer. Porém, o próprio autor, Jürgen Habermas, ele reconhece a dificuldade e ele diz, olha, nós não precisamos ter uma boa utopia? Então, é isso que estou fazendo. Eu sou filósofo e estou estabelecendo uma boa utopia. Qual a meta? Nenhuma lembrança a presidente afastado, né? Que coloca a meta, depois dobra a meta e triplica a meta, e quando chega na meta, a meta já não era mais meta. Não é isso, não. A utopia é algo que deve orientar a nossa existência, um ideal. Então, não é a meta que dobra a meta, é o ideal. Então, o que o Habermas diz? Esse é o nosso ideal, que pode ser que nunca vire realidade, mas não devemos abrir mão dos nossos ideais. Então, o ideal é uma prática jurídica que equilibre legitimidade e segurança, o aspecto normativo dos projetos sociais com o aspecto descritivo da norma ali colocada. Sob esses elementos, a gente pode, então, ir para o momento final, qual seja o estudo de caso proposto pelo texto 2. O estudo de caso tem uma grande pergunta. Nós temos como... O caso que está no texto, quando eu já tenho... Pode parecer que não, estou bem conservado, mas eu já tenho 20 anos de exercício profissional. Pois é. A genética é boa. Pois bem,
Há 20 anos atrás, recém-formado, chegou um caso em minhas mãos. E o caso era o seguinte: uma senhora, ela havia contratado um plano de saúde há mais de 15 anos, mas neste momento ela estava adoentada, foi ao médico. O médico disse que precisava de um exame caro. À época, um exame de ressonância, ele era muito caro. E, pasme, o contrato, ele era explícito, ele dizia: eu cubro cirurgia cardíaca, eu cubro UTI, isso estava escrito no contrato, em letras grandes, negritos, mas não cubro, não está coberto ressonância. Olha o impasse. Então, nós temos uma norma descritiva, nós temos um contrato que não há dúvida sobre o seu conteúdo. O que está escrito está certo, assim é conhecido. Ok? Então, nós estamos chegando ao nosso problema propriamente dito. Segundo o elemento descritivo, é claro que não há cobertura para a ressonância. Esse é o elemento descritivo. Mas vem o paradoxo. Qual que é o paradoxo? Quando esse contrato foi assinado, o exame era caro. 15 anos depois, esse exame não é assim tão caro. Ele é caro, mas não é, por exemplo, mais caro do que um dia de UTI. E o contrato cobre um dia de UTI, mas não cobre a tal da ressonância. O que disse o médico? O médico disse: sem esse exame, eu não posso dar sequência ao atendimento, eu não tenho o que fazer. Era uma pessoa que não tinha reservas financeiras para pagar o exame. Mas o contrato de plano de saúde estava em dia e era pago de modo pontual. E a pessoa me procurou como advogado. Recém-formado, o que eu podia fazer? Eu não tinha resposta bate-pronta, eu fui estudar. Então, o que é estudar? Havia dúvidas sobre o conteúdo do contrato? Não, rapidamente eu vi que o contrato era bem escrito e ele estava claramente dizendo que aquilo, o exame pretendido, não era coberto. Isso estava escrito. O que faltava na análise do contrato? Quais os elementos eu já passei para vocês? Veja que quando a gente conta a história, a gente já também simplifica tudo, né? O que eu já disse? O contrato foi assinado há 15 anos atrás. Isso há 35 anos de hoje, tá? Porque 20 anos que eu tenho de formado, e a pessoa, quando me procurou, eu era recém-formado. E o contrato, à época, já tinha 15 anos. Então, esse é um elemento importante. O transcurso do tempo é importante para avaliar o sentido do negócio? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta. Nesse transcurso do tempo, o que custava 10 mil passou a custar 1.000. Hoje é capaz de custar 500 ou menos. Mas é isso, custava 10 mil no momento da celebração do contrato. No momento da celebração do contrato, 10 mil. 15 anos depois, 1.000. Aquilo que custava 10 mil tinha sido excluído. Será que nós devemos entender que o que custa 1.000 agora segue excluído? Se eu só olhar o elemento descritivo, a resposta é fácil. No elemento descritivo, vale o que está escrito. O acordo vale pelo que está escrito. Certo? Agora, se nós olharmos o elemento normativo, então eu fui pesquisar como os juízes vinham decidindo questões desse tipo. E aí eu encontrei uma saída, mas eu não vou dizer aqui, porque eu quero dar chance para aqueles que estão tentando resolver.
Então, o problema, você tem um contrato que exclui um exame, esse contrato foi celebrado há 15 anos, quando esse contrato foi celebrado, o exame era muito caro, hoje já não é tão caro. E um dado importante, se o exame não for feito, o médico não vai dar sequência ao tratamento. Tratamento esse que é todo coberto pelo plano. Segunda pergunta. A interpretação do direito sempre encontra desafios. Pense outra situação. É outra pergunta. Alegando a falta de previsão em contrato, uma empresa nega a sequência do atendimento. Uma empresa de plano de saúde nega a sequência de atendimento, ok? O paciente busca o judiciário para autorizar, para determinar a sequência. Mas o juiz não se convence dos argumentos e nega obrigar o plano de saúde a fazer aquilo que o juiz não vê no contrato. Entendeu o contexto? É esse o problema. A pergunta. O juiz, quando nega um pedido da parte, ele produz dano ou lesão ou simplesmente exerceu o seu trabalho de modo regular? Essa é a segunda pergunta. Veja que, como toda pergunta em direito, cabe tanto dizer que sim, produziu um dano, como também cabe dizer que não produziu dano. O que é importante na resposta? Não é o sim ou não, é como você explica. Existe o caminho descritivo, existe o caminho normativo. O caminho normativo tem a ver com os valores, o caminho descritivo tem a ver com a norma identificada. Tá? Neste momento, é a informação que você precisa. A última pergunta é a mais simples, porque ela se contenta simplesmente com o aspecto descritivo. O que se entende por ato jurídico, quais teorias explicam o conceito. Então, nesse encontro de hoje, eu falei de duas teorias. Uma que valoriza o aspecto normativo, uma que valoriza o aspecto descritivo e explique. Aqueles que já responderam e já me mandaram por e-mail, até quinta-feira eu vou dar um retorno por e-mail. Aqueles que ainda não responderam, né, fiquem à vontade para responder no seu tempo. O encontro de hoje era para a gente entabular essa discussão. No grupo do WhatsApp, eu vou mandar mais algumas referências e seguirá por e-mail na sequência o terceiro texto, tá? Eu agradeço a oportunidade de dividir essas ideias com vocês, espero que tenha sido útil, né? Eu realmente fico muito satisfeito da gente poder não parar por causa da pandemia, né? Eu realmente acho que essa é uma oportunidade de aprendermos novos jeitos de trabalharmos. E então fica o convite para que todos acessem o canal do YouTube, né? O canal do YouTube, essa discussão vai estar inteira lá no YouTube daqui a pouco. Eu pretendo incluir novos vídeos e é muito importante que vocês acessem, compartilhem, que faça a discussão chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos estudar junto, vamos aprender junto. Ok? Então, muito obrigado, até a próxima.